Oi, gente, é um grande prazer para mim, minha querida amiga e meu querido amigo, estar sempre aqui compartilhando uma mensagem edificante, uma mensagem muito especial com você. Hoje tem uma mensagem muito especial para compartilhar com você e tenho certeza que você vai gostar muito dessa mensagem. Então seja bem-vinda, minha querida amiga, seja bem-vindo, meu querido amigo, para essa maravilhosa mensagem de hoje. Eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje falando para vocês. Na verdade, eu quero começar a nossa mensagem contando uma história impressionante. É uma daquelas experiências que nos fazem pensar profundamente sobre a vida. É a história de um jovem judeu criado em meio à pobreza, nas ruas frias e agitadas de Nova York. A infância desse jovem foi marcada por carência de tudo. Faltava pão, faltava higiene, faltava amor. Com roupas rasgadas e sapatos furados, ele era alvo constante de bullying, de zombarias na escola. Mas ele cresceu e, quando ainda ele era menino, ele conseguiu o trabalho num jornal da cidade. Ali surpreendeu a todos com sua inteligência e com a sua dedicação. Com o tempo, ele se tornou redator, repórter, escritor. E, meus amigos, esse menino chegou a escrever roteiros para o cinema. Isso mesmo. Ele ganhou muito dinheiro, alcançou sucesso, posição, fama. Mas mesmo assim, esse menino, esse rapaz não era feliz, vivendo sob constante ansiedade. Ele nunca conseguia descansar. Ele estava sempre correndo, correndo atrás de algo que ele mesmo não sabia nomear. E então, certa autora escreveu um artigo sobre ele com o título Provocador. O que faz Samuel correr tanto? A resposta é seus complexos. Aquele jovem, meus amigos, chamado Samuel, ele tinha sido marcado profundamente pelas dores da infância. Ele carregava medos, insegurança, traumas, e essas feridas invisíveis o tornaram prisioneiro de um estilo de vida cheio de pressa, competição e medo, complexos adquiridos desde a infância. Faziam ele sentir que nunca era suficiente, que sempre precisava de mais. O Dr. Evans, um estudioso ali da mente humana, ele explica que os primeiros anos da vida, eles moldam o nosso caráter, como o cimento molda uma construção. Para palavras ditas com frieza, ausência de carinho, situações de abandono, meus amigos, ou rejeição, tudo isso marca tudo. Isso pode gerar complexo. Um complexo nada mais é do que um conjunto de pensamentos fortemente ligados a emoções intensas. Eles se formam quando algo nos impacta de maneira profunda. Muitas vezes, sem que percebamos, podem ser bons ou ruins. Eles podem nos impulsionar ou nos paralisar. Você já se perguntou por que algumas pessoas, ao enfrentarem a pobreza, se revoltam e vivem buscando status, dinheiro ou vingança, enquanto outras pessoas nas mesmas condições, elas crescem com o coração cheio de compaixão e dedicam a vida a ajudar os outros? Pois é, a resposta está no que acontece dentro delas, nos seus complexos. É por isso, meus amigos, que a disciplina emocional é tão importante. Não é a pobreza que destrói, são as feridas emocionais mal curadas. E todos nós temos complexo. O do eu, o complexo sexual, o complexo gregário, nos faz buscar a aceitação dos outros. Todos esses estão em nós, e a boa notícia, se os complexos podem nos aprisionar, eles também podem ser trabalhados, redirecionados, curados. O complexo do eu, por exemplo, pode nos levar ao egoísmo, mas também pode nos levar ao autoconhecimento e ao desejo de melhorar para servir os outros. O importante é não deixar que os complexos nos dominem. Nós precisamos reconhecê-los,
entender como eles se formaram e permitir que Deus, com sua graça e sabedoria, nos ajude a transformá-los em instrumentos de crescimento e bênção. Há momentos, meus amigos, em que corremos, como Samuel corria, mas não sabemos exatamente do que estamos fugindo, ou por que estamos sempre tão cansados, tão aflitos. A verdade é, meus amigos, que todos nós temos conflitos dentro de nós, isso mesmo. E esses conflitos, muitas vezes, eles se transformam em complexos. O complexo do eu é aquele em que o algo cresce descontrolado. A pessoa sente que precisa ser o centro. Tudo tem que girar ao seu redor. Mas esse complexo pode gerar frustração, isolamento, orgulho e até solidão. Já o complexo sexual é poderoso e pode ser belo quando equilibrado, mas quando distorcido, ele pode gerar, meus amigos, culpa, desvio, vergonha e até mesmo comportamentos destrutivos. E o complexo gregário, e esse nos lva a querer estar com os outros, com nossos amigos. Desejamos aceitação, amizade, reconhecimento, mas quando exagerado, ele nos torna dependentes da aprovação alheia, ou nos faz fugir das pessoas por medo da rejeição. Então todos esses complexos, eles fazem parte da nossa vida, da nossa natureza. Eles não são inimigos, mas precisam ser educados, orientados e transformados. E aí que entra o papel da fé. A fé viva, verdadeira, tem poder, meus amigos, para reorganizar os complexos da alma. Jesus mesmo, diante da dor do abandono, da cruz, ele manteve a paz interior, manteve o equilíbrio, meus amigos, e manteve o amor. Ele é o modelo perfeito de saúde emocional, de saúde mental, de domínio próprio, exatamente, de cura interior. A fé em Cristo, ela transforma emoções, meus queridos, doentias em sentimentos curados. A fé em Deus transforma traumas em testemunhos, transforma feridas em marcas de superação. Então, se você se sente dominado por emoções que te aprisionam, se há dores que você carrega há anos, se existe complexos que te impedem de viver em paz, minha querida amiga, meu querido amigo, pare por um instante e respire, olhe para dentro e ore, peça a Deus que reorganize a sua alma, peça a Cristo que cure seu interior, que Ele transforme a confusão em clareza, o peso em leveza, a tristeza em esperança. Porque só Ele pode dar, meu querido amigo, minha amiga, sentido à sua dor. E você vai perceber que é possível viver em paz, mesmo neste mundo conturbado. Basta deixar que Cristo reorganize os complexos da sua alma. Nós vamos ver nesse momento, agora, o que o peso do silêncio, o que a falta de amor pode causar. Então vejam só essa história. Imagine uma criança que cresce em um lar onde não é bem-vinda. Desde pequena, ela se sente um fardo, sem abraços, sem palavras de amor, sem histórias antes de dormir, sem carinho. Nós vamos ver o caso de um jovem internado no manicômio, vítima de um delírio de perseguição. Quando os médicos estudaram sua história, eles descobriram algo estarrecedor. Esse jovem nunca ouviu uma palavra de carinho dos seus pais. Ele nunca foi abraçado, ele nunca ouviu "eu te amo". Então, desde pequeno, a sua necessidade de afeto, ela foi ignorada. Ele era um menino, meus amigos, alegre, cordial, cheio de vida, mas encontrou indiferença, castigos brutais, frieza. E com o tempo,
Aquele menino doce foi se quebrando por dentro. E hoje aquele menino ele está no manicômio, perdido em delírios, porque em vez de amor, ele recebeu, meus queridos, desprezo. Ele acredita estar sendo perseguido pelos pais, pela polícia, pela sociedade. E ele não compreende que esse medo nasceu lá atrás, no colo que nunca teve, no carinho que nunca chegou. Sabe, a vida, meus queridos, ela está cheia de conflitos, mas os piores são os que enfrentamos por fora, são os que nos consomem também por dentro. Um complexo, uma mágoa não resolvida, ou uma infância ferida, tudo isso pode moldar o tipo de adulto que seremos. Um homem bom, ele pode viver em conflito entre ajudar e não ser enganado. Outro pode negar uma ajuda com medo de ser traído de novo. E a cada decisão pode nos custar paz, amizade ou até a nossa sanidade. Por exemplo, João, ele era um empregado de uma chácara. Um dia o patrão pediu que João separasse batatas boas, as que começavam a brotar, e as estragadas. Após 2 horas, João voltou dizendo: patrão, posso voltar a rachar lenha? Isso de tomar muitas decisões me mata. E não é assim com muitos de nós, meus amigos. Nós fugimos de decisões, de conflitos, mas o que mais destrói uma pessoa é fugir da verdade. John Wesley, ele foi o fundador do metodismo. Certa vez ele contou que nunca teve um momento de desânimo que durasse mais de 30 minutos. Sabe por quê? Porque ele enfrentava os conflitos, dominava suas emoções, buscava força em Deus. Seu mistério, ou melhor dizendo, seu ministério mudou o mundo, porque ele metodicamente cultivava fé, oração, comunhão e conversão. Wesley nos mostra que é possível sim viver uma vida boa, apesar dos traumas, dos complexos, dos conflitos. E agora, eu quero te fazer um convite. Nós vamos descobrir juntos nesse momento quão corajoso você e eu somos. Responda com sinceridade, sim, não ou às vezes, para essas perguntas. Você pede desculpas quando está errado? Sim, não ou às vezes. Você assume sua parte nos problemas familiares? Sim, não ou às vezes. Você consegue dizer não sem medo? Sim, não ou às vezes. Você assume seus erros sem culpar os outros? Sim, não ou às vezes. Você cumpre seus compromissos mesmo quando é difícil? Sim, não ou às vezes. Resiste à fofoca ou à intriga? Sim, não ou às vezes. Você é pontual com as suas finanças? Sim, não ou às vezes. Você abandona hábitos quando sua saúde está em risco? Sim, não ou às vezes. Você é capaz de tratar bem quem sofreu injustiça? Sim, não ou às vezes. Sente pena de si mesmo, de si mesma frequentemente? Sim, não ou às vezes. A média dos adultos é 80 pontos. E você, quão corajoso você é? Faça esse teste. Como bem você tem enfrentado os seus conflitos, minha querida amiga, meu amigo? Se você é pai, se você é mãe, tio, tia, avô ou irmão, lembre-se, nunca negue amor a uma criança. Às vezes um abraço salva mais do que 1000 sermões. E se você cresceu, minha querida amiga, meu amigo, sem amor a um Deus que te ama incondicionalmente, exatamente. Ele não te esqueceu. Ele não é como seus pais foram. Ele é o Pai perfeito que te chama para perto, cura as suas feridas e devolve a sanidade da alma. Não fuja dos seus conflitos. Enfrente-os com coragem. E Deus fará do caos um testemunho de cura e esperança. E Jesus tem uma mensagem, minha querida amiga, meu amigo, especial para você. Ele sara os quebrantados de coração. Ele ata as suas feridas. Isso mesmo.
E Deus diz para você: pode uma mulher por acaso esquecer-se do filho que ainda mama? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. E ele continua dizendo para você: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se, pois, o Filho Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Então, minha querida amiga, meu amigo, que esta mensagem seja uma bênção na tua vida. Eu te convido aqui a voltar a este vídeo, analisa ali na íntegra, que essa mensagem de hoje ela possa fortalecer você, minha querida, que está enfrentando um grave problema na vida. Você, meu querido amigo, que está enfrentando também uma situação difícil, uma angústia, quem sabe um conflito com algo que está acontecendo, o que aconteceu na tua vida. Eu quero sempre dizer para você, sempre nas mensagens, entra ali no teu quarto, te ajoelha, desabafa com Deus, conta tudo, explica para Deus, fala, Ele já sabe, mas Ele gosta que nós contemos para Ele, que nós conversamos, desabafemos com Ele. Entrega tudo isso de Senhor, essa situação difícil que eu não consigo enfrentar com a minha saúde, Senhor, com relação ao meu marido, à minha esposa, ao meu filho, ou à minha filha, ao meu emprego, a um amigo, a um vizinho, essa situação tão dramática que está acontecendo na minha vida, tão difícil, eu entrego em tuas mãos. Então, minha querida amiga, meu querido amigo, entrega teu caminho no Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Eu quero repetir, se você não pode ajoelhar aonde você está, aí em pé, ou deitado, ou sentado, não importa, ore do jeito que você está. E eu vou repetir, entrega teu caminho ao Senhor, minha querida. Entrega teu caminho ao Senhor, meu querido amigo, e o mais Ele fará. Que essa mensagem poderosa seja uma bênção na sua vida. Compartilha ela aqui com a tua família, com teus amigos nas tuas redes sociais. Eu quero reforçar o convite, se você não é inscrito no canal, se inscreva, para que toda vez que for publicada uma mensagem, o YouTube irá te notificar. Valeu, gente, um grande abraço, fiquem todos com Deus, até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós. Amém. Tchau, tchau.